Imagine uma era tecnológica onde a ciência avançou de tal forma que criou espaçonaves capazes de fazer viagens intergalácticas, de maneira que carros voadores são criações obsoletas perto disso. Uma era onde foram criadas máquinas de super corte, melhores do que as laser, capazes de cortar pedras, super resistentes e perfurá-las com uma riqueza de detalhe ao ponto de deixar apenas espaço de perfuração para passar um palito de dente. E se eu te disser que esta é a teoria que muitos estudiosos defendem? Pasmem, mas eles acreditam que isso tenha existido antes mesmo da Era do Dilúvio. Venham com a gente nessa viagem, tentem compreender se de fato isso pode ter sido possível mesmo. Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe, porque o assunto é excelente. Lembrando que a proposta do nosso canal é fazer você pensar fora da caixinha. Seguindo o roteiro oficial. Que a internet divulga muitos fake news, é verdade, mas que tivemos muitas informações escondidas da humanidade durante séculos também é verdade. Ao observar a internet, observamos diversas descobertas pelo mundo, de ruínas de construções inexplicáveis, como é o caso das pedras megalíticas de Pumapunku na Bolívia, onde as pedras comprovadamente foram cortadas por tecnologia que o homem ainda não inventou. Como também foram transportadas e estão a quilômetros de distância da sua pedreira. Já tivemos um vídeo aqui em nosso canal falando sobre isso. Depois vasculhe aí para assistir, deixaremos no card. São verdadeiras descobertas arqueológicas que geram muitas especulações e claro, né? Não podemos ficar de fora e vamos fazer aqui a nossa análise. Cientistas chegaram a datar algumas construções de 17 mil anos atrás, como as pedras de Pumapunku na Bolívia, as pirâmides do Egito e outras mais. Você já ouviu falar nos hieróglifos de Abidos? Hieróglifos de Abidos são descrições registradas em pedras que alguns cientistas datam aí de mais de 15 mil anos, enquanto outros falam de 2 mil anos, o que confunde aí a todos. Acredita-se que as imagens talhadas nas rochas sejam possíveis aeronaves existentes naquela época, e se notarem direitinho, poderão enxergar nitidamente um helicóptero, avião, nave e até mesmo um tanque de guerra. Vamos para outra descoberta que nos deixa ainda mais perplexos: os templos existentes na Índia, que foram escavados em uma única rocha sem qualquer emenda. Uma delas, da qual há formas decorativas, que tem furos que só passam um palito de dente. Como conseguiram fazer esses furos, uma vez que afirmamos que eles usavam ferramentas rudimentares? A ciência reconhece que somente uma tecnologia avançada, da qual ainda não descobrimos, seria capaz de tal feito. E agora? Como explicar tudo isso? Por outro lado, se existiu, como desapareceu essa tecnologia? Neste caso, somos obrigados a aceitar que uma catástrofe gigantesca e mundial tenha sido a causa para o desaparecimento dessa tecnologia e também dessa civilização que desapareceu sem deixar vestígio. Neste caso, nos rendemos ao dilúvio citado pelos livros dos Hebreus. A ideia de que Pumapunku foi construída pelo dilúvio faz todo sentido, porque conchas do mar e fósseis de peixe foram encontrados aqui, apesar de hoje em dia o corpo de água mais próximo ficar a mais de 16 quilômetros de distância. E como foram carregadas a quilômetros de distância, sem contar que elas foram encontradas em um local de 3.827 metros acima do nível do mar. O cataclismo ou dilúvio é forte o bastante para mudar a posição original desses blocos completamente. Restaram poucas dúvidas, a meu ver, de que Pumapunku, a destruição foi provavelmente causada pelo grande dilúvio. Talvez o mesmo dilúvio que é narrado no Velho Testamento. E vasculhamos a história para entender se há possibilidade da existência dessa tecnologia na época de Noé. O livro dos Hebreus conta que Noé era hostilizado pela sua criação, a arca. Se pararmos um pouco para pensar, o comportamento dessa civilização da qual Noé pertencia
não está condizente aí com um período primitivo, uma vez que estavam hostilizando um homem consideravelmente gênio. Afinal, Noé construiu uma arca gigantesca com a ajuda dos seus filhos. A Gênesis não cita nem a presença de algum parente para ajudá-lo, dando a entender que os seus parentes queriam mesmo distância deste lobo. Noé certamente era visto como ambientalista, que falava sobre conservação da espécie dos animais, ao mesmo tempo falava da destruição do mundo. Como convencer nesse discurso a sociedade sobre a destruição do mundo? O que o mundo estava fazendo que poderia afetar a revolta da natureza? O único registro que temos de volume de água que poderia alagar o mundo inteiro seria o derretimento das geleiras. E para isso seria necessário o aquecimento global. Vasculhamos mais um pouco sobre as descobertas arqueológicas de pedras e encontramos algo que nos chama a atenção. Construções que parecem portais. Será que os homens conseguiram criar algo como portais para deslocamento entre os continentes? Embora esse questionamento pareça loucura, é do conhecimento de todos que os cientistas andam aí pesquisando uma forma de criar portais. Inclusive estão tentando criar um buraco negro, para quem não sabe. Faça a sua pesquisa, que a internet está cheia destas notícias e não são fakes. O nosso questionamento é: será que na época de Noé a humanidade estaria explorando esse tipo de tecnologia? Sabemos que essa tecnologia necessariamente se utiliza da energia atômica, e se isso for real, poderia ter saído do controle deles na época e causado aí um aquecimento global em larga escala ao ponto de derreter as geleiras de uma só vez? Tudo aqui é especulativo, mas desdenhar da criação de Noé é um grande sinal de que a tecnologia da época era muito avançada e Noé era um homem arcaico, louco e sem nenhum conhecimento científico para convencê-los. Provavelmente essa soberba e prepotência também tenha sido um dos grandes pecados da humanidade. Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe. E aí, gostou do nosso vídeo? Você acredita que tivemos seres inteligentes? Ou prefere acreditar que a humanidade já havia inventado tecnologias melhores e estamos entrando em um novo ciclo?